Olá pessoal, tudo bem com você? Carlos Angelini. Eu vou trazer para vocês mais uma partida da terceira rodada que foi jogada ontem. Só que deu problema no site deles, eu não consegui baixar a partida ontem para analisar. Eu baixei hoje, então hoje eu vou colocar da terceira e a quarta rodada. Vamos lá então, aqui essa partida muito interessante entre o fenômeno indiano Praggnanandhaa de Brancas contra o Richard Rapport, que é húngaro, mas está radicado na Romênia. Dois jogadores muito fortes, os dois têm mais de 2.700 de rating, estão entre os melhores jogadores do mundo. Prague começou com D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, H3, até agora é Índia do Rei, vai ser um ataque muito forte. O Prague está formando um centro muito forte que é logo, óbvio, que vai ser contestado. Na Índia do Rei, ele pode jogar C5, F5, ele vai romper. O Rapport vai ter que fazer alguma coisa, né? Tá ficando cada vez mais forte esse centro. Rocou, bispo E3, e o Prague começa a forçar cada vez mais o centro. Cavalo C6, D5. Esse D5 incomoda. Cavalo E5, F4, e o Prague está indo com tudo. Cavalo de D7, aqui o branco está um pouco melhor, né? Cavalo de G, E2, C6, cavalo G3, cavalo E8, bispo E2, E6, começando a contestar esse centro que está muito forte, né? Depois E6 está prensando as peças negras lá atrás. Mas quem joga Índia do Rei sabe que é meio normal isso. F por E6, H4, bispo F6, atacando o peãozinho, bispo D3, cavalo C5, atacando o bispeto, tirou o bispo C2. Aqui um lance muito forte, ó. Seria E5. Olha, E5 para as negras. Porque ó, você vai para E5. Ia ser... Você vai para E5 aqui, ó, se joga E5 ia complicar o jogo aqui. Porque aqui, ó, tem o cavalo, o bispo atacando o cavalo. Aqui se ele joga E5 ia atacar os dois. Se ele capturasse, trocava as damas, o único jeito ele ia ter que voltar, ele ia ter que defender com o bispo, iam trocar as damas, e ele ia ter que defender com esse bispo e ia perder o cavalo aqui, porque o peão atacou aqui. Ia cair a casa. E5 aí ganharia o jogo. No nível deles ganharia mesmo. Mas jogou dama A5. Podia ser cavalo G7, desenvolvia o cavalo e dava uma proteção aqui. Dava uma proteção aqui, no centro. Mas tudo bem, jogou dama D2. Dama B4. Atacar o peãozinho aqui. Sempre é perigoso. Podia ter jogado o bispo C3 aqui, né? Trocaria o bispo C3, B por C3. E jogaria o E5, já que o Praga não jogou, o Rapport ia jogar. Mas eles jogaram isso, lembra jogar? Fez roque grande, Prague,
dama por C4, H5, atacando o roque, prague, roque do B5, mas está chegando rápido o ataque do aporte, né? Mas vamos ver o que vai dar. Aqui, ó, 18, bispo por C3, continua lutando aqui, né? Dama por C3, pode jogar também B por C3, dama A2, bispo C5, dama C5, ou dama por C3, trocava as damas, B por C3, G por H5, bispo por C5, ou torre por H5, cavalo D7, né? Ou cavalo por H5 e B6 abria para fianquetar o bispo lá. Né? Ou jogar D por C5, cavalo por H5, cavalo por G7, cavalo troca os cavalos, rei G7. Mas eles jogaram B5, E5. Esse lance seria muito forte se for aquela hora que eu falei para vocês. Aquela hora ele venceria o jogo. Mas ele não jogou, né? Agora D por E5. Aqui poderia ter jogado B4, vencendo o cavalo aqui. Dama E2. Ou cavalo de C4. B3. Ou dama trocava as damas. Cavalo por de C2. B3. Mas eles jogaram o quê? Bispo por C5. Dama por C5. Cavalo de G4 atacando a dama. Podia ter jogado também H por G6 ali, né? E por F4. Torre por H7. Ou G por H7. Rei H8. Ou B4 aqui também, né? Mas ele jogou o quê? Jogou dama E7. Voltou com a dama. Cavalo por F6. Aqui poderia ser um monte de coisa. Eu poderia jogar H por G6. E por F4. Cavalo por F6. E daí vai, né? Aqui poderia ser jogado o G para H7. O rei entrava na proteção do peãozinho e ficava lá quietinho. Ou podia jogar cavalo para F6, dama F4, G para H7, cheque, né? Rei H8, ou dama G7 aqui. Mas eles jogaram o quê? Dama para F6, G3. Aqui H por G6 aqui H por G6 seria um lance muito forte. Olha, tem o bispo entrando aqui, a torre entrando aqui, e ele poderia tirar esse peãozinho também. Tinha a dama entrando aqui, né? Talvez fosse um dos lances vencedores também, né? E por F4, que podia ter jogado G5, né? F por G5, dama G7, e esse peãozinho ficar muito forte. Mas jogou F4, H por G6, F por G6, G3, G7. Podia ter jogado G por G7, talvez fosse melhor, né? Rei H8, ou torre H7, dama F4, mas eles jogaram torre F7, torre por H7. Aqui poderia ter jogado, né? Bispo por H7, rei por H7, rei por G7, torre de G1 e as duas torres para atacar o roque. Jogaria dama F4 para tocar logo a dama, correr menos risco aqui, né? Se for ver, ó, e ainda o aporte ainda tem aqui, ó,
o bispo e a torre que não entraram no jogo ainda, né? E as bancas estão tudo em jogo no jogo, as peças. Mas jogou E5, torre H8, cheque, rei por G7, torre por E8, capturou o cavalo, dama F4, torre H1. Podia ter jogado, né? Trocaria as torres, ia por F4. Tem uma peça de vantagem, ia ser torre de D8 e praticamente acabava a partida, mas o que eles jogaram aqui foi dama por D2, trocou as damas, rei por D2. Pretendia jogar a torre H7, né? Que praticamente acabava com o jogo, né? Rei por D2, torre F2 cheque, rei E3. E ele tá ameaçando entrar aqui, né? Torre por C2, torre de H8. Podia ter jogado torre E5, né? Torre H2, aqui forçando a trocar. Porque se largar essas duas torres, cheque, podia ser cheque, ó, rei F8, capturava o peãozinho, se quisesse, né? Ou continuava o ataque em cima do rei. Levou o cavalo para o ataque também. Mas o que jogou foi torre H8, bispo E6, um lance interessante esse, torre por A8, dentro jogado torre, cavalo E2, torre por E8, e aqui capturou a torre 2 e G2. E acabou, né? Não tem como. As negras, depois de ter sofrido um ataque muito forte, e pior que não tem jeito aqui, né? Não dá pra dar cheque no rei aqui, pra ganhar o peão aqui, ou pra pelo menos proteger, porque tem o bispo aqui, ó. Olha como foi forte a jogada do bispo. A jogada 32 que ele jogou o bispo E6 foi muito forte. Proteger não tem jeito, esse peão aqui vai promover e acabou a festa, né? Impressionante a vitória. Que vitória do Raporte. Eu acho que o Praga estava com a mão na taça várias vezes aqui atrás. Vocês tinham lances assim muito fortes aqui atrás, aquele D5 no começo, que o Praga praticamente o E5 ele venceria. Aquela hora ele ia ganhar uma peça, ele teve várias chances de ganhar, mas o Raporte conseguiu inverter. Foi muito interessante esse partido. Acho que o Praga perdeu uma bela chance de estar junto na liderança com o pessoal. Mas o Praga não está muito bem nesse torneio, não. Mas parabéns ao Raporte que aproveitou o que teve de chance e conseguiu converter e ganhar o jogo. Valeu, pessoal, até mais. Curta o vídeo, clica no sininho que todos os dias eu vou estar botando partida. A gente vai estar estudando o livro dos 100 finais que você tem que conhecer do La Villa, a arte do ataque do Vukovic, umas partidas imortais que eu chamo, mas são partidas, tem partidas que a gente coloca partidas de inscritos no canal, partidas de mestre que a gente conhece, e outros também de MI, MN, DMN, qualquer tipo de mestre que tem uma partida interessante a gente faz lá, que é as partidas imortais de cada um. Tem que valorizar todo mundo, então eu coloco partidas de
todos os mestres também dos inscritos do canal. Quem quiser é só me mandar a partida e eu coloco lá se for uma partida interessante. Valeu, pessoal, muito obrigado. Clica no sininho, não esqueça.